Graça e paz. Que a paz do nosso Senhor esteja na tua vida. Tudo bem com vocês? O clima pesou aqui, né? Choveu muito. Podem ver pelas imagens que está meio barro aqui. O barranco do rio, onde eu gravo estes vídeos aqui. E é um prazer muito gratificante, um prazer imensurável poder vir aqui nesse local, gravar esses vídeos e ter esses minutos com vocês. São minutos muitas vezes curtos, breves, mas que fazem uma grande diferença na vida daqueles que amam a Cristo e também na minha vida em particular. Na minha vida é muito gratificante estar aqui com vocês. E hoje eu quero te fazer um convite. Tá escutando? Vinde às águas. Vinde às águas. Este é o convite que eu te faço. Vinde às águas. Muito bem. Convite feito, conversa começa. Hoje o nosso bate-papo aqui, é sobre o tema da pobreza. Pobreza. Esse tema me foi sugerido por uma irmã que mora no Ceará. Muito bem. Pobreza. E como texto base para falar desta pobreza, eu vou entrar aqui num assunto, num sermão do Senhor, muito conhecido, tá bom? Então eu gostaria que vocês, Bíblia em mão, ou depois do vídeo, pudessem, vamos dizer assim, analisar este texto que se encontra no Evangelho de São Lucas. Muito bem, já marquei aqui na Bíblia, com antecedência, com esta peninha de papagaio. O texto se encontra no Evangelho de São Lucas, como eu disse para vocês, no capítulo 6. E o versículo que eu vou ler é do 20 em diante, tá? Nesta Bíblia aqui tem um subtítulo, diz assim, felicidade e infelicidade. Mas o texto em diante, que eu vou ler, será um pouco diferente daquela Bíblia que você tem em casa, porque essa Bíblia aqui, ela é uma nova tradução na linguagem de hoje, ok? Vamos fazer uma leitura breve aqui. Se você puder acompanhar, ótimo. Se não, depois você confere na sua Bíblia online. Não se esqueça, seja amigo das Escrituras. Leia e confira tudo que você ouve. Correto? Combinado? Façamos a leitura. Versículo 20 diz assim: Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vocês virão a rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitando-os, insultarem e disserem tudo que é ruim e mal por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada lá no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram sua vida boa. Ai de vocês que agora têm de tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Versículo 26. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Até aqui. Existem essas condições dos sermões da bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é feliz. Mas o texto
o texto em si, que fala das beatitudes e das bem-aventuranças, ele trata de dois grupos de pessoas que são muito distintos: os ricos e os pobres. E esses ricos e pobres não são simplesmente os ricos em valor pecuniário e não simplesmente os pobres em valor pecuniário, ou seja, os mais abastados de dinheiro e os miseráveis. Não fica só nisso, também fala da espiritualidade, do comportamento, do dia a dia. Também trata de assuntos que são relacionados à alma. Porque somente o Criador, ele tem o poder total sobre o ser humano. E ele sonda os corações. Nós, seres humanos, discernimos muitas vezes os pensamentos das pessoas, as intenções e as suas índoles através das Escrituras. As Escrituras são como uma espada que penetra juntas e medulas e discerne, dá um discernimento para nós, né? Ela é uma forma de nos fazer entender os pensamentos mais ocultos e secretos dos corações. E não nos convém julgar e sentenciar. Simplesmente julgar um bom julgamento na nossa mente e tentar ajudar a resolver esses problemas. Mas o Mestre Jesus chegou e deixou claro para aquela multidão que o seguia. E vocês podem ter certeza que daquela multidão que o seguia, por volta 100 pessoas, por volta 2.000, por volta 5.000 pessoas, ou mais, que 99,9% eram pobres. E pobres realmente de situação financeira. Poucos eram os ricos, as pessoas que tinham posição social e que tinham, vamos por assim dizer, prestígio na comunidade judaica e local, seguiam ao Senhor Jesus Cristo. Não possamos esquecer que, por certa vez, um rapaz muito jovem e de muitas posses foi convidado a seguir e a servir aquele propósito de ser amigo de Jesus. E ele, comovido por vamos por dizer assim, um apego à vida material, desistiu, voltou atrás. Não quis seguir com aquela vocação, com aquele caminho. Mas uma grande multidão o seguia. E o seguia na chuva ou no sol. Claro que lá no Oriente Médio, menos chuva do que sol. Impossível que em 3 anos de ministério dele não tenha chovido. Mas choveu. E quantas vezes esfriou que aquele povo estava ali, sem ter uma coberta decente, um cobertor adequado para servir ao Senhor e o seguir, porque estavam famintos do Evangelho, das verdades de Deus. Jesus Cristo para eles era muito mais que um profeta, e uma certa quantidade o sabia da sua condição divina. E muitos o serviam e o seguiam com fome, buscando as coisas dessa terra. Muitos queriam resolver seus problemas, ver um mundo diferente. Queriam testemunhar o começo do reinado do Messias na terra. Queriam fazer parte daquele reino, ajudar de alguma forma, ou simplesmente testemunhar aqueles acontecimentos. Mas a verdade é que grande parte era pobre. E essa questão da pobreza, ela foi tratada no Novo Testamento de uma forma multiforme, de uma questão multiforme. Teve um momento em que, quando aquela mulher pecadora, como eu sou pecador e todos nós ou pecamos, lavou os pés do Senhor com aquele bálsamo, com aquele perfume, com aquele unguento, vamos por assim dizer, né? Com aquela preciosidade na época. E quebrando aquele vidro ali, destampando aquele vidro e ungindo os pés do Senhor, enxugando com seus cabelos ali. Ela foi questionada sobre aquela atitude e se falou em até vender aquele óleo precioso para atender aos pobres, numa atitude de caridade. E o Senhor tratou naquele momento como uma unção para a sua missão final de morte e ressurreição, dizendo que os pobres sempre estariam conosco. Com vocês sempre estarão os pobres. E hoje,
E hoje, eu não te conheço pessoalmente? Será que eu te conheço pessoalmente? Será que eu sei qual que é a sua condição financeira? Se você é rico, se você é rica, se você é pobre, se você é paupérrima, se você pinta a sola do sapato de preto com graxa para tampar aquele furo onde você já tampou com papelão, ou se você tem que usar esse celular aí para escutar uma pregação ou fazer um curso, utilizando esse Wi-Fi de uma empresa ou de uma casa, muitas vezes, porque você não tem condição financeira de manter muitas vezes um plano. Não sei o que você come, o que você deixou de comer. Ou se você é rica e rico e você está vendo este meu vídeo em um local que não é sua casa, talvez sendo aí uma viagem que você fez e que tornou-se monótona essa viagem por algum motivo, você resolveu ir para a internet lá. Há condições financeiras, há condições espirituais. Uma não tem como se desligar da outra. Uma pessoa em condições financeiras mais abastada, muitas vezes ela não se preocupa com as pequenas coisas da vida. Ela vai ter pessoas que os resolvam os problemas, os atritos, os entraves. E por sinal, por mais que ela já tenha passado particularmente pela pobreza e por aquele processo, ela vai ao longo do tempo deixando de se preocupar com essas coisas. Assim também são as coisas do espírito. Pessoas que passaram por problemas tão graves e que guardam dentro de si aquela experiência ruim e não passam para frente. Não ajudam aquele pobre de espírito que está passando por aquela tribulação. Se tornou-se rica. Cresceu em graça, em virtude, em experiência, venceu doenças, problemas, entraves pessoais, familiares, mas ela não quer saber do próximo. Ela diz assim, no seu coração, aquela pessoa: eu venci, ele vencerá também. Ele que se vire. Eu fiz, eu não morri, eu passei por isso, eu não morri. Estou aqui até agora. Já escutou isso, né? Pois é, essa pessoa está rica de experiência, rica de dinheiro, rica de momento, mas por dentro pobre, miserável e nu. Quando a gente não faz essas boas atitudes, essas caridades particulares ao próximo, a gente não faz a Cristo. De que adianta a gente passar por um processo na nossa vida que foi muitas vezes traumático e não vencê-lo interiormente? Só vence exteriormente, para a sociedade ver. Mas quando aquele irmão, aquela amiga, aquele amigo chega em você, te pede uma opinião ou quer saber sua posição sobre tal determinado assunto, você se nega. E você tem a condição muitas vezes de ajudar. E estou falando financeiramente, espiritualmente, num conselho, ou mesmo num oi, quando você estica o seu ouvido, né, a sua orelha, e fecha um pouco os seus lábios. E escuta aquela alma e depois pondera e lança àquela pessoa uma boa semente, remédio para as aflições da alma, ou seja, muitas vezes um conselho que vai brotar ao longo do tempo. Agora, se você fecha os olhos, fecha sua mente, acha, estou rico, estou farto, não vou mais naquela comunidade, naquela igreja, porque já aprendi de tudo. Eu leio a Bíblia? Capaz, já sei tudo na Bíblia, já li a Bíblia 300 vezes. Mas aquela irmã lá, ixi, como é que pode, olha, aquele irmão passar por isso aí? Puxa. Aí é desdém da pessoa, da qualidade, vamos dizer, da qualidade, vamos por assim dizer, lógica da pessoa, da sua instrução, do seu grau de conhecimento. Mas os pobres financeiramente estão em constante luta pelo seu alimento, pelos estudos dos filhos ou seus próprios cursos e estudos, para pagar o seu aluguel, ou mesmo que não o pague, para manter a energia elétrica da sua casa. As suas necessidades básicas, muitas vezes no vestuário, na alimentação, ou seja, até mesmo
nas suas, vamos por dizer, obrigações eclesiásticas. Muitas vezes as pessoas são pobres, pobres, pobres e fazem da sua tripa coração. Se abstêm de coisas que gostam para suprir uma determinada função na igreja. Enquanto tem pessoas que têm sobrando e deixam aquele e aquela que é igual a ti, que é a imagem, que é fotocópia, que é xerox de Deus. Imagem e semelhança de Jesus Cristo ou do Criador. De lado. E vai longe. Esse assunto vai longe. O Senhor falou, não para os ricos que são convertidos. Ele estava falando aos ricos que não são convertidos. Aquelas repreensões que ele ao longo do seu discurso, ele aplicou naquelas beatitudes da montanha. Mas aos pobres também admoestou viverem numa simplicidade, mas fiel às Escrituras, fiel ao quê? Aos bons costumes. E tem gente rica que guarda um terno em casa durante 30 anos. Este foi o terno que eu casei. E aquela mulher que já está passando dos 40 faz tempo, está lá com o seu vestido de noiva que ela casou com 18 anos, guardado lá como recordação no seu guarda-roupa ou numa caixa dobrada com um monte de naftalina lá para o futuro, né? E quantas pessoas que num ritual de casamento, naquela celebração, né, sacra do catolicismo ou das igrejas protestantes, precisa muitas vezes de uma indumentária, de uma roupa, de um vestido de noiva ou de um terno, e não tem. E tem que pagar caro por um aluguel, e muitas vezes não é aquilo adequado ao seu corpo ou ao seu momento. E a pessoa tem objetos em duplicidade e não coleciona. Diferentemente de você colecionar uma figurinha, uma moeda, um LP, um disco, um CD, ou colecionar a tampinha de garrafa. É diferente. Mas coisas de utilidade pública, coisas da sua prática, a pessoa tem 2, 3, 4, 5. E o pobre do lado não tem nenhum. Eu lembro de um irmão pertencia a outra congregação, né, a outro grupo eclesiástico, que não era o meu, né, ele era de outra fé, né, de outra doutrina, e ele tinha 20 e poucos serrotes na casa dele, alguns quebrados, alguns bons, mas que você podia aproveitar no mínimo uns 10 serrotes daqui. E quando alguém pedia emprestado, ele dizia, eu não tenho, o meu estragou, o meu deixei na obra. Ele inventava uma desculpa ali, e depois, conversando comigo no privado, ali no particular, dizia assim, eu não vou emprestar, vai e não volta mais. E eu fiquei pensando, quantos anos isso está aqui guardado? Ele não usou até agora. A maioria ele não usou. E quando é que ele vai usar ainda? Para que é que ele vai usar ainda? Esse é um exemplo que pode ser aplicado a muito. Como eu disse para vocês, esse é um tema, é um assunto que ele é muito grande, ele abrange muito. Muitas vezes os pobres somos nós, quando fechamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para a necessidade daquele que está próximo da gente. Ah, mas aquele irmão, aquela irmã está passando necessidade. Naquela igreja lá, no outro país, bem feito para eles. Quem manda estar lá ainda? Gente, temos que ser mais amorosos. Se a nossa justiça não exceder a dos judeus, a dos fariseus e escribas, de nada adiantará. Essa é uma comparação que o próprio Senhor disse. Se a sua justiça, se o seu formato de pensamento, se as suas atitudes não for mais excelente que aqueles que eram os doutores da lei, os escribas e fariseus da época, então você não é melhor do que eles. De nada adianta. Ah, mas aquela senhora, aquele senhor, não vou ajudar ela. Ela tem os filhos drogados, os filhos que roubam. Eu não vou levar lá. Eu vou levar a comida para eles lá, para eles venderem por droga. Leva. Vai lá visitar, conversa, explica, faz uma oração. Não quer falar da religião? Dá um abraço. Acolha.
Muitas vezes nós somos ricos de fé, de boas atitudes, de bons comportamentos, tudo aquilo que é louvável e desejoso. Mas escondemos nosso coração para nós. E esse egoísmo nos levará a, com o tempo, pesarmos aqui nessa terra. Pesarmos. De tal forma que depois que a gente se vai deste plano físico, seja para o céu ou para a condenação do juízo, o nosso testemunho, o nosso bom exemplo, ele é medido por palavras. Não lá no funeral que a gente vai receber, se a gente receber um culto, um momento de homenagem. Mas depois, quando falarem, fulana, fulano, nossa, aquilo era mão de vaca. Nossa, a ciclana juntou tantas coisas em casa, faleceu. Os vizinhos levaram tudo, os ladrões surrupiaram, os filhos venderam. Eu conheci casos assim. A pessoa tinha muitas propriedades. Não usava, não deixava ninguém usar, criava mato. Ela faleceu e os filhos pegaram aquelas propriedades e em menos de 6 meses passaram para frente a preço de banana. E tudo aquilo que a pessoa juntou em vida, que ela prezava, não se resta mais lembrança e nem memória. Simplesmente para aqueles que acompanharam como eu acompanho. Sejamos solícitos, sejamos prontos para a boa obra, sejamos cristãos, ou seremos isso que nós somos, muitas vezes pobre, cego e nu. Vamos meditar nisso. Vamos ser ricos em espírito. Vamos ser ricos em caridade. Vamos ser prontos para dizer, Senhor, eis-me aqui. A sua condição financeira não importa, meu amigo, minha amiga. Não importa se você não tem nem aquele açúcar para esquentar o teu café, para adoçar o teu café, né? Você às vezes não tem o gás para esquentar o café e muito menos o açúcar para adoçá-lo, né? Às vezes toma frio e amargo aquele café para trabalhar. Mas Deus o sabe. Deus o sabe. E Ele está dentro de você. E Ele sabe que na sua simplicidade, na sua humildade, você é rico, é rica, é milionária e é milionário. Quando você ora, o Senhor desce sobre ti, o seu Espírito Santo, e lhe enche da sua presença grandiosa. Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Se assim Deus permitir, com esta série Vinde às Águas. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a sua vida.